Então, muito boa tarde a todos, senhoras vereadoras, senhores vereadores, à equipa técnica da Câmara que nos está a acompanhar, a quem está aqui a acompanhar-nos aqui na sala por causa da tomada de posse do Conselho Municipal de Segurança, a quem agradeço a presença, a quem nos está a acompanhar por via digital. Estamos em condições de iniciar a nossa reunião de Câmara. Começo por perguntar se em relação à ordem de trabalhos há alguma questão que queiram colocar. Não há questões? Sr. Vereador, por favor. É uma questão simples, mas penso que... Boa tarde a todos. Boa tarde à futura Comissão Municipal de Segurança. Bem-vindos. É uma questão simples, mas no ponto 8 da Divisão de Apoio a Obras, Águas e Saneamento, penso que a ordem das alíneas daí estão trocadas, mas isso depois poderemos ver lá mais próximo, porque... Em termos dos documentos, é isso? Em termos de documentos, sim, porque temos primeiro a autorrecepção e depois os trabalhos complementares, penso que deve ser invertido. E o número das comunicações também é diferente. É só isso. Muito obrigado. Ora bem, estamos então em condições de prosseguir a nossa reunião. Eu vou pedir aqui aos membros da Câmara para podermos fazer aqui uma alteração, uma vez que a tomada de posse do Conselho Municipal de Segurança está na ordem de trabalhos, mas para podermos dispensar o pessoal que vai tomar posse, não os obrigar a estar aqui durante muito tempo, propunha que o primeiro ponto pudesse ser feito de imediato, procedendo-se à tomada de posse do Conselho. Depois entraríamos então no período antes da ordem de trabalhos e voltaríamos à ordem de trabalhos depois. Há acordo relativamente a esta matéria? Muito bem. Então, como é sabido, o Conselho Municipal de Segurança é um órgão de consulta do município, onde participam várias entidades. Como o próprio nome indica, ocupa-se sobretudo das questões de segurança pública, mas numa adenda que foi feita mais tarde, passou a tratar também de questões relacionadas com a violência doméstica e com as questões da prevenção rodoviária. O Conselho pronuncia-se quer por iniciativa própria, quer por questões que são colocadas pelas entidades, pelas diversas entidades, e habitualmente tem reuniões ordinárias ao longo do ano, onde são feitos os balanços por cada uma das entidades e, naturalmente, discutidas as questões mais interessantes e mais prementes para a segurança pública, para as questões de violência doméstica, para as questões da prevenção rodoviária, e, naturalmente, pode deixar propostas, pareceres para o município. De acordo com a lei, ao contrário do que acontece com outros conselhos e outras comissões municipais, neste caso, o Conselho Municipal de Segurança toma posse na reunião de Câmara e é por isso que estamos aqui a proceder à tomada de posse. São vários os membros que são por inerência, que são por instituições, mas também há alguns que são escolhidos entre as instituições. Nós vamos proceder de imediato à tomada de posse desses membros. Vou pedir à nossa engenheira Sandra para poder... Parece que há aqui uma alteração, temos então que... Muito bem. Bem, então vamos proceder à chamada dos membros para tomar posse. Aí nessa zona está um pouco apertada, mas há de se resolver aí o assunto. Está também a ata da tomada de posse, que eu vou pedir que assinem no local onde está indicado o vosso nome e a vossa instituição. E há também ao lado declaração de tomada de posse que tem que ser lida, compromisso, digamos assim, tomada de posse tem que ser lido e que agradeço que possam ler. Fazem parte do Conselho, por inerência e porque preside ao Conselho, o Presidente da Câmara Municipal,
neste caso vereadora com o pelouro da área da segurança, e a começar exatamente por chamar a senhora vice-presidente Ana Isabel dos Santos Danado Memé, tem que ir até ali e fazer a sua declaração e assinar a ata. Muito obrigado. Eu, Ana Isabel dos Santos Danado Memé, abaixo assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado. De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, António Joaquim da Silva Danado. Eu, António Joaquim da Silva Danado, abaixo assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Senhora Coordenadora Municipal de Proteção Civil, Sandra Cristina Esperança Matias. Eu, Sandra Cristina Esperança Matias, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado. Vamos agora para as juntas de freguesia. Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Cabrela, Edgar Manuel Carriço. Eu, Edgar Manuel Curto Carriço, abaixo assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. De seguida, a Senhora Presidente chegou mesmo a horas, da Junta de Freguesia de Ciborro, Nélia do Carmo Ermitério Regoga Campino. Eu, Nélia do Carmo Ermitério Regoga Campino, abaixo assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado. Passamos ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Foz de Val de Figueira, Orlando Manuel Beldroega. Eu, Orlando Manuel Beldroega, abaixo assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. De seguida, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santiago dos Coral, José Manuel Geraldo. Eu, José Manuel Salsinha Geraldo, abaixo assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado. Passamos ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Cristóvão, Vasco Manuel Braga Picaró, que não está neste momento. Se não puder tomar posse hoje, tomará depois. Tem sempre que ser em reunião de Câmara. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Vila, André Filipe Saloi Banha. Eu, André Filipe Saloi Banha, abaixo assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado. Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Bispo, Maria Joana Peniche Gingão. Eu, Maria Joana Peniche Gingão, abaixo assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Silveiras, Hortêncio dos Anjos Chegado Menino. Eu, Hortência dos Anjos Chegado Menino, abaixo assinada, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Cortiçadas de Lavre, Augusto Francisco Rebotim Pascoal.
Eu, Augusto Francisco Rupetim Pascoal, declaro por minha honra, cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado. Presidente da Junta de Freguesia de Lavre, Pedro Miguel Brito Ramos, julgo que não está presente. Como já dissemos anteriormente, procederá à assinatura da tomada de posse posteriormente. Depois a senhora Procuradora da República, Edith Maria da Luz Martins de Sousa. Eu, Edith Maria Ponta Luz Martins de Sousa, abaixo assinada, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado. De seguida temos o Sr. Comandante do Destacamento da GNR de Montemoro Novo, Sargento-Chefe Falé da Silva. É a representação. Eu, Manuel Agostinho Falé da Silva, baixo assinado, declaro por minha honra cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Senhor Comandante dos Bombeiros Voluntários de Montemoro Novo, Hugo Jorge Piteira Ventura. Eu, Hugo Jorge Piteira Ventura, abaixo assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado. Passamos à representante da Santa Casa da Misericórdia de Montemoro Novo, Pedro Miguel da Piedade Carvalho. Eu, Pedro Miguel da Piedade Carvalho, abaixo assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Passamos ao representante da Associação de Solidariedade Social, Cerci Mora, Susana Isabel Igreja Lagartixo. Eu, Susana Isabel Igreja Lagartixa, abaixo assinado, declaro por minha honra cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Presidente da Direção da Porta Mágica, Associação de Solidariedade Social, Susana Alexandre Romano Caeiro. Eu, Susana Alexandra Romano Caeiro, abaixo assinado, declaro por minha honra cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Já vi que passou aqui a quem peço desculpa, que é o Sr. Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Luís Nuno Barrigoto. Eu, Luís Nuno Pereira Barrigoto, abaixo assinado, declaro por minha honra cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Presidente da Direção da Associação de Formação Artística e Bem-Estar, Walter António Pinto Cabeça Loureiro. Eu, Walter António Pinto Cabeça Loureiro, abaixo assinado, declaro por minha honra cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Clube de Ténis de Montemoro Novo, Aníbal Alexandre Lopes Sargento Martins. Eu, Aníbal Alexandre Lopes Sargento Martins, abaixo assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
A Pormor, Sr. Presidente, Associação de Produtores Bovinos, Ovinos e Caprinos da região de Montemoro Novo, Joaquim Manuel Capolas. Eu, Joaquim Manuel Damasco Capolas, abaixo assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Diretor do Agrupamento de Escolas de Montemoro Novo, João António Duarte Caetano da Veiga. Neste caso, em representação. Eu, Francisco José Bento Salgueiro, em representação do diretor do agrupamento, abaixo assinado, declaro para minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Em representação do agrupamento de escuteiros 894, Rui Miguel Pedras Alvas. Eu, Rui Miguel Pedras Alvas, abaixo assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Representante da GNR com intervenção no âmbito da violência doméstica, que no caso é em simultâneo o nosso sargento-chefe Falé da Silva. Eu, Manuel Agostinho Falé da Silva, abaixo assinado, declaro por minha honra cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Não, à falta de duas são três, porque de seguida vamos ter também uma outra. Que é o senhor representante da GNR com intervenção no âmbito da segurança rodoviária. Exatamente, não vale a pena ler outra vez. Okay. Muito obrigado. Ainda temos aqui o agrupamento de escolas, mas agora não o diretor, mas o agrupamento de escolas de Montemoro Novo também. Também a representação. Eu, Francisco José Bento Salgueiro, abaixo assinado, declaro por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ora. E julgo que desta forma chegámos ao fim da tomada de posse. Quero agradecer a todos terem-se disponibilizado de vir até à nossa reunião de Câmara, desejar um bom trabalho a todos, um bom resto de dia e de semana. Muito obrigado a todos. Quem quiser ficar pode ficar, mas naturalmente quem quiser ausentar-se está à vontade para o fazer. Muito obrigado. Quem é que faltou? Do lado do Pedro. Boa tarde. Estamos, portanto, em condições de avançar para a nossa reunião, para o período de antes da ordem do dia. Tenho um conjunto de questões neste período. Depois, naturalmente, darei a palavra a quem quiser usar da palavra neste período. Um primeiro ponto para assinalar e saudar a tomada de posse do novo Presidente da República, António José Seguro, sexto Presidente da República eleito. Também uma referência ao dia 8 de março, dia do município de São João de Deus e Internacional da Mulher, cujas comemorações decorreram de forma habitual, com elevação. Já agora, se houver depois alguém queira intervir em alguns dos pontos que eu tenho, estejam à vontade para o fazer.
Também uma nota sobre a realização do 11 de março, data de elevação à cidade, com as cidades irmãs de Fundão, Marinha Grande e Vila Real de Santo António. Este ano a cerimónia comemorativa ocorreu no Fundão, onde estivemos e onde estiveram também miúdos das escolas, no projeto que integra a Geminação, que é o projeto à descoberta das 4 cidades, neste caso 2 turmas de Montemor, também, aliás, com 2 turmas dos outros concelhos. Esta é uma das grandes valias deste projeto, que é a possibilidade dos miúdos poderem percorrer territórios diferentes, conhecer gentes e territórios diferentes e enriquecer o seu conhecimento. Correu tudo de forma muito agradável, fomos muito bem recebidos no Fundão, como aliás é habitual, e portanto deixar aqui o nosso reconhecimento à Câmara de Fundão, na pessoa do Sr. Presidente, pela forma como nos recebeu a todos. Um quarto ponto tem a ver com uma informação sobre o plano de emergência para a recuperação de intempéries, está em curso e em implementação. Neste momento já foram intervencionados arruamentos no Escoral e neste momento estão a decorrer na cidade. Também já foram intervencionados na rede viária rural no estradas nos Foros de Valfigueira, em Lavre, no Ferro da Agulha. Vai-se iniciar a intervenção no próximo sábado, aqui contando com a colaboração de moradores. Gostaria de assinalar, há um conjunto de residentes e moradores que se dispôs a colaborar com a Câmara no arranjo das estradas, aliás, porque são 2. Também uma nota sobre a passagem do Porto das Lãs, que teve que ter uma limpeza muito intensa para garantir a reabertura ao trânsito, o que já aconteceu, mas verificámos que ainda há necessidade de haver intervenções posteriores nesta zona, uma vez que há questões que precisam ser salvaguardadas. Neste momento as questões de segurança estão asseguradas, mas precisamos de intervir e foi possível já reabrir ao trânsito. Também uma nota para dizer que, relativamente aos equipamentos, estamos a desenvolver os esforços para a questão dos equipamentos. Recebemos na passada semana a Patcher, que precisa agora de ter aqui algumas alterações. Aliás, o Sr. Vereador Olímpio referiu e bem na reunião de Câmara anterior, salvo erro, que tinha havido um voto contra da CDU, porque havia de facto algumas opções para a compra da Patcher que foram colocadas em causa. Precisamos de alterar de facto ali as... Não foram essas opções, foi mesmo a compra do próprio equipamento. Precisamos de alterar ali porque aquele carro com o básculo é um carro muito alto e não nos permite levar em simultâneo o cilindro e, portanto, estamos a estudar ali como é que havemos de adaptar agora a máquina para poder garantir o início do seu andamento. Portanto, precisamos de fazer algumas alterações, mas algum investimento também. Outro ponto, relativamente à CCDR, dizer que tomou posse a nova direção da CCDR no passado dia 2 de março. É conhecida a nossa posição sobre esta matéria. Aliás, na reunião de 28 de janeiro, transmiti à Câmara uma declaração política e de voto que fiz a quando da discussão do regulamento para a eleição de um vice-presidente da CCDR. Discordamos destas soluções e que continua sem cumprir o que é fundamental, que é cumprir a Constituição, a criação das regiões administrativas, e, neste caso, temos 8 membros da direção da CCDR, 3 com colégios eleitorais diferentes e limitados, e os outros 5 por nomeação governamental. Gostaria apenas de deixar uma nota para lamentar que
que a doutora Ana Paula Amendoeira, que foi diretora regional de Cultura do Alentejo, que era vice-presidente da CCDR para a Cultura e que é uma pessoa com grande contribuição para a cultura aqui no Alentejo, que é conhecida, que não se tenha mantido na direção da CCDR, tenha sido de facto afastada e, portanto, deixar aqui esse lamento, protesto mesmo relativamente a essa matéria. Uma nota também sobre a participação na BTL, que decorreu da melhor forma. Não sei se a senhora vereadora quer fazer aqui alguma referência relativamente a esta matéria. Vereadora Paula. Peço desculpa que estava aqui a ver uma situação e não... Peço desculpa. Estava a dizer que a participação da BTL decorreu da melhor forma. Se quiser fazer alguma referência... Posso já? Eu estava a esperar para intervir todos. Então, boa tarde a todos. Dizer sim que participámos mais uma vez na BTL entre os dias 25 de fevereiro e 1 de março. Este é o principal evento de promoção turística realizado em Portugal. Foram 5 dias intensos, com a presença do nosso município no espaço da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, onde foi possível promover o território, o património, a gastronomia, a oferta turística local, junto dos profissionais do setor e também junto de todos os visitantes a partir de sexta-feira à tarde. Marcamos ainda a presença no palco central do espaço da Entidade Regional de Turismo, com a apresentação de Montemor Novo, um território de experiências, e destaco igualmente a participação no stand da Rota da Nacional 2, onde foi apresentada a Feira Medieval 2026 para os dias 12 a 14 de junho. Quero deixar um agradecimento muito especial a todos os técnicos do município pelo profissionalismo, dedicação e espírito de equipa, bem como às juntas de freguesia e aos agentes turísticos que participaram e visitaram a BTL. Um agradecimento também à Entidade Regional de Turismo na parceria e afirmação do território, também na Rota da Estrada Nacional 2, pelo trabalho contínuo de valorização de um dos eixos mais emblemáticos do turismo nacional. Dizer que também tivemos a presença do Sr. Presidente, da Vice-Presidente Ana, do Vereador Francisco, do Vereador Gonçalo, também muito nos honrou naqueles dias, e foi um verdadeiro trabalho conjunto que mostrou a força, a autenticidade e potencial turístico do nosso concelho e da nossa região. Obrigado, Sra. Vereadora. Aproveitámos também para olhar o espaço do Alentejo e pensar em fazer algumas propostas para o ano, para ver se melhoramos aquele espaço, sobretudo a visibilidade do espaço para os visitantes. Sim, sem dúvida ver o turismo como uma região e não como uma capelinha de cada um, talvez valorize mais o território. Mesmo. Falámos sobre essa matéria e faremos propostas à entidade regional de turismo sobre essa matéria. Estava a ver justamente o dia da reunião que me chegou há pouco, que o Sr. Presidente me encaminhou, e por isso é que estava aqui um bocado distraído a dizer que tenho lá, já temos outros compromissos neste dia. E é verdade. Muito bem. Então, prosseguindo, como tinha dito, tínhamos pedido uma reunião às infraestruturas de Portugal. Essa reunião realizou-se no passado dia 26, dia também da Assembleia Municipal, deu uma informação da Assembleia Municipal, mas de qualquer maneira deixar aqui uma nota que fomos recebidos por responsáveis das infraestruturas de Portugal. Levávamos uma extensa ordem de trabalhos com 23 pontos. Foi uma reunião produtiva, definiram-se formas de cooperação e metodologias para resolver um conjunto daqueles pontos que tínhamos, e vamos agora ver se de facto, e é isso que esperamos, que aquilo que combinámos agora possa ser vertido para a prática. Não se abordou, exceto naturalmente da nossa parte, as preocupações aqui com a nossa avenida, e que têm que ser tratadas também ao nível do Conselho de Administração. Não estava presente o Sr. Presidente da IP por causa da gestão das intempéries, estava na zona de Leiria, mas ficámos de nos encontrar para falar sobre a avenida e aqui a estrada, o atravessamento de Montemor pelas estradas nacionais. Aproveito também para dizer que, num outro âmbito, reunimos em Casa Branca, também, neste caso, com o administrador das infraestruturas de Portugal, para tratar de vários assuntos. Primeiro assunto, as questões da rede de abastecimento de água, a questão do depósito da captação de água e da rede. Como é sabido, há um acordo de comodato
entre a IP e a Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia tem por obrigação fazer a reparação, a requalificação do depósito de água de Casa Branca, empreitada que está a decorrer e que foi interrompida, de acordo com o Sr. Presidente da Junta e com o empreiteiro, por questões do mau tempo, mas que será retomada rapidamente e que permitirá recuperar o depósito de água da Casa Branca. Estivemos a discutir depois a sua gestão e aquilo que acordámos é que a rede de abastecimento de água terá, obviamente, que passar para o município, uma vez que é quem tem competências nesta matéria, e acertámos já o processo de discussão desta passagem de gestão com a IP. Visitámos também o furo onde é feita a captação, porque também aquela área precisa ali de algum tratamento. Um segundo assunto que tratámos foi com um investidor no território da IP, na zona da IP, portanto no domínio público ferroviário, do lado de lá da linha. A IP cedeu um terreno a um investidor para a criação de um parque de autocaravanas. Foi-nos apresentado o projeto de investimento, tivemos a discutir algumas questões relevantes. Trata-se de um investimento que nos foi comunicado como na ordem de 1,7 milhões de euros, que criará uma zona de parque de caravanas com boxes pessoais, mas também um pequeno, vou chamar hotel, é mais fácil de se perceber, com 13, 14 camas no máximo, que permitirá ter ali um pequeno empreendimento turístico, mas que valorizamos muito, como é sabido, a área do autocaravanismo tem vindo a crescer e é importante. O investidor disse-nos que já iniciou algum do investimento e que pretende, durante este ano, fazer e concluir o investimento. Trocámos impressões sobre várias situações e, nomeadamente, relativamente à necessidade de garantir o acesso ao depósito de água, por razões que compreenda, e garantir ali a servidão ao depósito de água. Ficou tudo acordado relativamente a essa matéria. Um terceiro aspecto que abordámos foi também com a cooperativa Estação da Casa Branca, que tem também um contrato de concessão da IP para cerca de 17 edifícios, que também já está a recuperar alguns desses edifícios. Estivemos a trocar impressões exatamente sobre as perspectivas, calendários de recuperação e o que é que se pretende fazer e no que é que a Câmara poderá ou não colaborar. Vai haver necessidade de colaboração da Câmara, naturalmente. Estamos a falar de recuperação de edifícios, qualificação de edifícios, alguns para residências, não tanto para a habitação, mas também outros para poder acolher eventos diferenciados, para além daquilo que já está disponível, que tem a ver com um pequeno centro interpretativo, se quisermos chamar-lhe assim, relativamente à Estação da Casa Branca e à ferrovia. Abordei com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia a importância de tentarmos contactar com a proprietária dos terrenos à volta da Casa Branca para se procurar encontrar um acordo, uma parceria, enfim, aquilo que for possível, para também perspectivar a criação de habitação na Casa Branca. Já estamos a diligenciar para a marcação da reunião com a proprietária, que espero possa ocorrer nas próximas semanas. Realizámos também uma reunião com as águas públicas do Alentejo, no passado dia 10. Esteve presente o Sr. Presidente da empresa e o diretor financeiro. Tiveram-nos a dar as perspectivas, depois de termos tido, enfim, uma exposição das nossas posições sobre a matéria e também das posições das águas públicas do Alentejo. Grosso modo, para não vos, enfim, levar muito tempo com estas matérias, dizer que, em relação ao intersetor
se quisermos, ao coletor para as águas residuais que virá da Zona Industrial da Adua, que receberá, digamos, os efluentes da Zona Industrial da Adua, que as coisas estão encaminhadas e que esperam, durante mais um mês, mês e meio, poder abrir o concurso para este intersetor, que é absolutamente fundamental para resolver, eu diria, o principal problema, não apenas da Zona Industrial da Adua, mas também alguns dos problemas que temos hoje com o rio, que precisamos ultrapassar. Tivemos a discutir também vários aspectos sobre esta matéria. Também nos foi garantido que está a ser ultimado o lançamento da obra para a etar dos Coral e ainda o projeto, que também já aqui falámos, relativamente aos minutos, como opção de redundância com a bica fria, de forma a poder reforçar o abastecimento de água à cidade e aos Coral, como aliás tínhamos falado. Tratámos também do sistema aqui da cidade, no sentido de poder reforçar o sistema, e foi-nos informado que também já havia alguns planos, neste caso ainda não projetos, mas planos, para poder interligar os 3 sistemas que abastecem a cidade, de forma a garantir redundâncias nos sistemas e, portanto, o fortalecimento dos sistemas. Eu pedi que nos fosse dada uma informação técnica mais detalhada, porque, por exemplo, um dos sistemas que prevê ligar a Nossa Senhora da Visitação ao Castelo vai passar pelo Centro Histórico e irá passar exatamente por áreas onde nós estamos a concluir, ou melhor, praticamente já estão concluídos projetos de requalificação, por exemplo, na Praça Cândido dos Reis, e, portanto, não faz sentido, naturalmente, nós fazermos uma requalificação e depois irmos abrir de novo aquela área para colocar mais infraestruturas. Portanto, temos que consertar essas questões, também nos ficaram de dar essa informação. Portanto, foi também uma reunião positiva, que teve aqui uma informação menos positiva, ou seja, o estudo de viabilidade económica e financeira da empresa, que é conhecido por EVF, é um estudo que está antiquado, atrasado, é de 2015. Entretanto, foi feito um novo estudo, que não foi aprovado em 2020 ou 2021, à roda disso. Foi atualizado agora e está a ser agora apresentado aos municípios e aos novos executivos municipais. O EVF é fundamental para se conseguir financiamentos, em particular financiamentos comunitários para os investimentos que são necessários. Já pedimos que nos fossem enviados a documentação, para podermos estudar a documentação. O Sr. Presidente disse que, enfim, uma questão ética que nós compreendemos, vai enviar à Associação de Municípios e a Associação de Municípios depois é que fará chegar aos vários municípios. Agora, recordo que temos uma empresa, que é as Águas Públicas do Alentejo, depois temos uma Associação de Municípios dos municípios que fazem parte desta empresa, para podermos concertar as posições entre os municípios e podermos pronunciar sobre questões estratégicas da empresa, nomeadamente em relação aos investimentos. Portanto, vamos acompanhar, como já tínhamos, aliás, referido, de perto estas questões e os calendários que nos foram apresentados para procurar que estes sejam cumpridos e aqueles que ainda não estão devidamente definidos possam ser definidos. Finalmente, da minha parte, 3 informações. A primeira tem a ver com a inauguração da exposição do José Miguel Gervásio na Galeria Municipal, no passado dia 28 de fevereiro. Assinalar o 68º aniversário do Rancho dos Fazendeiros de Montemor e a realização do seu Festival Nacional, que teve lugar no Curso Medo também no passado dia 28. E, finalmente, recordar, já tínhamos aqui falado por várias vezes, a inauguração da requalificação da Escola Básica do Ciborro, que ocorrerá hoje, depois da reunião de Câmara, por volta a partir das 17 horas. E da minha parte, relativamente ao período antes da ordem do dia, era isto. Pergunto se alguém tem questões para o período antes da ordem do dia. Sr. Vereador, por favor. A Sra. Vereadora também. Então vamos começar aqui com o Sr. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, aos vereadores, o pessoal técnico que nos acompanha e quem assiste a esta reunião de Câmara.
agora já sem público presente, só com público lá em casa. Começava pelo tema dos caminhos, nomeadamente alguns do que o Sr. Presidente anunciou, aliás, indicou, e tirava aqui primeiro uma dúvida. Há uma publicação do município em que é dito que a estrada caminho da Freixeirinha é intervencionado no âmbito do plano de emergência para a recuperação dos danos. Nós ainda não temos conhecimento do conteúdo ou do teor deste plano. Eu tenho ideia que na reunião de Câmara que eu não estive presente foi indicado que seria enviado, entretanto não foi, portanto seria proveitoso que nos pudessem enviar pelo menos o esboço daquilo que já fizeram até aqui, porque sabemos que querem os nossos contributos e para que possam existir contributos da nossa parte temos que saber ter algumas linhas orientadoras para isso. Dizer também que este caminho da Freixeirinha, com intempéries ou não, tem sempre problemas e, portanto, no passado chegou-se às conversações com os proprietários do Barrocal do Baixo que estariam disponíveis para, em conjunto com a Câmara, intervencionar de forma mais duradoura aquele caminho, nomeadamente com a implementação de manta geotêxtil. Não sei se, entretanto, já foi recuperada essa conversa. Na mesma linha, o caminho que dá acesso ao Hotel do Sono e que também à empresa Ahara, aconteceram algumas conversações nesse sentido, mas que depois acabaram por não resultar, foram também em fim de mandato. Queria também saber se foram recuperadas essas conversações, porque parece-me que é bastante positivo que possa haver uma intervenção tripartida, no caso, ou bipartida no outro, mitigando os custos e despesas para a Câmara e beneficiando de uma forma muito mais duradoura estas empresas. Depois, ainda sobre caminhos, penso que depois deixo o Sr. Presidente responder. Passava para questionar qual é o ponto de situação sobre o centro juvenil, uma vez que desde o incêndio está muito condicionado à sua utilização e, como sabemos, tem sido utilizada a escola e outros espaços. Tive conhecimento que a seguradora ainda não se deslocou ao local e, portanto, não sei se é possível pressionar. Também imagino que as seguradoras agora tenham muito que fazer e, portanto, não tenham técnicos suficientes para cobrir todo o país, mas gostava de saber um ponto de situação sobre isso. Saber também se já foi enviado para a Astemo o estudo prévio, ou pelo menos o estudo de intenções que a Câmara Municipal possa ter para aquele local, para que possamos voltar a ter a posse legal do edifício, uma vez que o mesmo não acontece desde julho, salvo erro, de 2022. E perguntava noutro tema, mas dentro da juventude, se calhar ao Sr. Vereador, quando tencionam convocar o Conselho Municipal da Juventude, uma vez que já passaram cerca de 6 meses da tomada de posse e fazia sentido que este Conselho tomasse também ele posse, uma vez que é um Conselho legal, ou seja, a lei prevê é a lei que prevê a sua natureza e Constituição. Por fim, não deixo mais questões, apenas dar os parabéns ao MAPA, o restaurante do Land Vineyards, que ganhou uma estrela Michelin na cerimónia da Michelin, do Guia Michelin. Para terem noção, há 4 estrelas Michelin em toda a entidade regional de turismo Alentejo e Ribatejo. Estamos a falar de uma área geográfica que é bem maior do que a Bélgica e apenas tem 4 estrelas Michelin, uma delas é em Montemor, isso é bastante relevante. Dar também os parabéns ao Poda, ao Miguel e ao João pelo trabalho que têm desenvolvido no seu restaurante, por manterem a classificação no Bib Gourmand e que o futuro possa trazer mais restaurantes, como, aliás, estamos quase a receber, destes 2 jovens em Montemor. Disse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Relativamente ao plano de emergência, como falei, salvo na última reunião, íamos pedir um levantamento às juntas de freguesia da situação e, portanto, foi pedido um levantamento. Está-nos a chegar agora ao levantamento que as juntas de freguesia estão a fazer para poder definir as prioridades relativamente aos caminhos. E, portanto, aquilo que pretendíamos era, quando disponibilizássemos esse documento, distribuí-lo já com aquilo que as juntas de freguesias nos tinham indicado e podermos depois nós próprios poder também dar os nossos contributos. Isso não impede que não estejamos já a fazer naturalmente intervenções naquelas situações que eram mais preocupantes.
Relativamente à Freixeirinha, como hotel de sono, já agora dizer, portanto, nós, uma das prioridades que demos era onde havia disponibilidade de proprietários, de empresas, para colaborar com a Câmara. Isso tem sido feito e, portanto, falámos exatamente da Freixeirinha, não apenas com o proprietário do Barrocal, mas também com outros que também se disponibilizaram a colaborar connosco. E, portanto, há ali uma disponibilidade de colaboração que registramos. Igualmente, em relação ao Hotel do Sono, portanto, o Hotel do Sono, eu julgo que ainda não tivemos, do ponto de vista institucional, contactos diretos, tivemos apenas mais contactos técnicos, mas é essa a prioridade, é onde houver disponibilidade de residentes, de proprietários, naturalmente avançar com apoios à rede viária. Centro Juvenil, foi feito o levantamento dos danos, foi feito um relatório do levantamento dos danos, foi enviado esse relatório com as respectivas fotografias para a seguradora. De facto, ainda não temos resposta da seguradora. Enfim, não temos pressionado muito, porque sabemos que, de facto, a situação na região centro e aqui ao lado de Alcácer é uma situação, enfim, prioritária, mas esperamos, naturalmente, que haja uma resposta com alguma celeridade. Entretanto, pedimos já e já temos orçamentos, primeiro para uma limpeza do centro juvenil, tem que se começar por limpar, e depois um orçamento para a reposição das áreas que foram afetadas. Relativamente à Astamo, eu também aqui queria procurar ter uma reunião direta com os responsáveis da Astamo para podermos falar sobre aquela matéria e, assim que seja possível marcar a reunião, faremos essa reunião. Relativamente à Comissão Municipal de Juventude, não sei se é possível o Francisco dizer-nos aqui alguma coisa sobre esta matéria, não sei o que é que está agendado, e associar-nos aqui, naturalmente, à importância que temos da gastronomia e a visibilidade que é dada. O Land Vineyard já teve, em tempos, uma estrela Michelin, com o chefe Lafan, se não estou enganado. Como? E agora, exatamente, o restaurante, naturalmente, e felizmente temos estado a registrar aqui um conjunto de ofertas gastronómicas de grande qualidade, o que é importante. Vereador. Boa tarde a todos, aos presentes e aos que estão a ver através da net. Duas coisinhas. Voltar primeiro ao Centro Juvenil, além do que o Sr. Presidente disse, acrescentar que temos o orçamento identificado da empresa de limpeza, já entramos em contacto com um dos responsáveis da seguradora aqui para a nossa zona e estamos a tentar não pressionar, mas chamar a atenção que já temos alguns procedimentos, estamos só à espera da resolução dos seguros para avançarmos com o que já temos definido. Relativamente ao Conselho Municipal da Juventude, está identificado, foi falado com os serviços e estamos para agendar uma reunião brevemente com quem faz parte do Conselho. Bem, sobre o vereador Olímpio ou Paula, sei quem é que pediu a palavra. Sim, eu. Então, muito obrigada. Quero reforçar os parabéns apresentados pelo vereador Xavier na área da gastronomia, sem dúvida que são uma mais-valia e que muito enaltece o nosso Conselho e quem nos visita. Quero também assinalar aqui a iniciativa Visite o Croaca, Conheça, Convive e Cuide. Foi uma atividade realizada no dia 7 de março, no Canil Municipal, e que foi integrada nas comemorações do 8 de março. Esta iniciativa permitiu abrir o CROAC a todos, num sábado de manhã, porque nós temos uns voluntários... Paula, vou-lhe pedir para que as pessoas lá fora saibam o que é o CROAC. Então, é o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia à Comunidade. Sim. O Canil. É isso mesmo, é o Canil, sim. Tem este nome mais pomposo. Então, existe um grupo de voluntariados que já vão 3 vezes por semana a ajudar a retirar os animais, a passear, a tirar as fotografias, através da associação Lucky Dogs, que já há muito tempo também nos pediam para que pudéssemos abrir algum sábado, e foi isso que aconteceu pela primeira vez.
proporcionámos a oportunidade de conhecer o espaço, contactar com os animais, tomar conhecimento do trabalho desenvolvido diariamente e, ao mesmo tempo, sensibilizar para a adoção responsável, que também é muito importante, e o papel importante de ser voluntário num canil como o nosso. Está prevista que esta atividade aconteça uma vez por mês. Vamos tentar que seja no primeiro sábado de cada mês, sempre que não puder ser neste, vai ser no outro, mas em breve sai a calendarização. Obrigada. Obrigado. Vereador, por favor. Boa tarde a todos mais uma vez. Aqui realçar também as celebrações do Dia do Município, Dia de São João de Deus e Dia da Mulher. Montemor Novo tem essa sorte destas 3 efemérides se comemorarem no mesmo dia e de realçar a participação dos montemorenses nestas celebrações, e este ano que foi um domingo, que ainda foi um dia melhor para essa participação. Solicitar que para o ano o hasteado das bandeiras não comece antes do tempo, não comece antes das 9 horas, porque faltavam ainda chegar, e chegaram a tempo, chegaram antes das 9 alguns membros, penso que a senhora Vice-Presidente, Presidente da Assembleia Municipal, eu próprio cheguei às 5 para as 9 e já tinha começado a cerimónia, portanto, por menor que para o ano comecemos só às 9. Relativamente a outras questões, a recepção da Patcher acho que é de realçar, uma máquina que virá bem utilizada a ter aqui bons resultados nas estradas municipais de Alcatrão, é uma máquina de Alcatrão a quente. Agora, é assim, o voto contra não foi contra o pormenor da máquina, era contra a máquina, e até se duvidava da capacidade de se conseguir arranjar uma equipa capaz de trabalhar com esta máquina. E nós acreditamos nisso, façam-se as alterações que tiverem que ser feitas e forme-se a equipa, que com certeza que Montemor terá bons profissionais que conseguirão dar um bom uso à máquina que foi adquirida pela Câmara Municipal. Relativamente à direção da CCDR, muito temos que caminhar para que seja uma eleição democrática. Penso que há uma grande vontade que assim seja de todos nós, e que não seja um processo como foi este ano. A perda da doutora Ana Paula Amendoeira, que muito ajudou o município de Montemor Novo durante os últimos mandatos, nomeadamente com o Convento da Saudação e com as suas ligações, a sua rede de ligações que é tão importante, ligada ao Ministério da Cultura, ao património cultural, ao Instituto, é uma perda muito grande para o Alentejo todo, para 1/3 do território. Fiz questão de lhe enviar uma mensagem nesse sentido e é uma grande perda. Desejar que o seu substituto esteja à altura das funções, bem precisamos disso, e acreditar que sim, que fará também um bom trabalho. Queria só dar aqui alguns apontamentos acerca das reuniões na Casa Branca. Realçamos que o depósito esteja a ser intervencionado pela Junta de Freguesia. Foi, de facto, a forma que encontramos de uma solução mais célere para reparar o depósito. E é claro que depois do depósito estar recuperado, tem que passar para a posse da Câmara Municipal, porque só a Câmara Municipal é que tem a possibilidade de fazer a distribuição de água para consumo público. Mas a obra está a ser feita e tivemos muitos anos sem essa capacidade de intervir ali. Penso que dos assuntos tratados com as infraestruturas de Portugal, falta aqui um assunto que nós não conseguimos resolver no mandato anterior, que é o da ligação da eletricidade à rotunda da Casa Branca. Há aqui uma questão burocrática da passagem administrativa do espaço do equipamento para a REN, ou para a EDP, enfim, para quem possa fazer esta ligação. As infraestruturas de Portugal não podem fazer esta passagem administrativa do património e as outras entidades depois não podem fazer a ligação elétrica. Está aqui uma incongruência que não faz sentido algum, mas que esta carga burocrática não foi conseguida resolver no mandato anterior. Gostava também que se continuasse a manter as conversações para que se resolvesse nesta altura. Em relação às conversas com as águas do Alentejo, os investimentos estavam previstos, salvo erro, para o final de 2026, princípio de 2027, para o intersetor das águas residuais da zona industrial da Adua. Pergunto se já há expropriação ou se já há caminho para depois para as outras estações elevatórias,
a 1 e a 2 e todo o percurso, se já houve essa expropriação por utilidade pública ou não, ou se estamos no bom sentido dela vir a acontecer. E pergunto também se a HDA, porque entretanto perdi o contacto com os corpos diretivos, se já resolveu o problema das captações de água da Amoreira da Torre e do contrato que existia com a Câmara Municipal, que já tinha 30 anos e que deixou, ou deixaria de estar em vigor. É uma questão preocupante que as Águas do Alentejo estavam a tratar e me disseram para estar tranquilo, mas de facto as captações da Amoreira da Torre fornecem 60% do abastecimento público à cidade e é importante também sabermos como é que está esta questão. Relativamente aos caminhos rurais, existiu no mandato anterior conversações já no final do mandato com várias entidades privadas, chegaram-se a pedir orçamentos de geotextil para a estrada que liga a Nacional 114 à empresa ARA e ao Hotel do Sono. Há uma grande vontade dos privados de participarem neste investimento, fornecendo o município a prestação de serviços de caminhos rurais e os privados fornecendo os materiais, também como na estrada da Freixeirinha com o Borrocal de Baixo. Por isso, acho que é muito interessante tentarmos aqui fazer esta parceria. Vejo que vem hoje, aqui no ponto da divisão de obras, águas e saneamento, uma recepção provisória da empreitada dos caminhos rurais. Pergunto se não era possível utilizarmos este procedimento, já estava a decorrer, para trabalhos complementares e usar a empresa que estava no terreno e estender os trabalhos complementares. Há aqui uns trabalhos complementares de 5% e a capacidade era muito superior a isso. Era uma questão também que queria deixar. E disse. Muito obrigado. Então, relativamente à questão, as outras questões iniciais, não há assim questão maior. Relativamente às questões com a IP, de facto, é bom recordar que a rede de captação na Casa Branca é da IP, não é o furo, é um furo e é um poço, acho que as duas coisas. Portanto, a captação de água é da IP e o depósito de água é da IP. Em tempos houve um acordo com a IP relativamente a isso e ele estava a ser usado para abastecer a Casa Branca. E o que faz sentido, naturalmente, é encontrar-se uma solução definitiva para aquela situação, que é isso que estamos a trabalhar, no sentido de garantir a integração na rede pública. Relativamente à iluminação, tratámos desta questão com a IP. A IP argumentou que há um litígio com a E-Redes, porque a E-Redes queria que passasse para a posse da E-Redes o terreno onde estão instaladas a iluminação, que é uma coisa que não tem sentido. Estamos a falar do domínio público e, portanto, não se passa para um privado o domínio público. Isso é uma coisa que não tem pés nem cabeça e, portanto, tem que se encontrar ali uma outra solução. Disseram-nos que estavam, digamos, a tratar com a E-Redes da questão. Isto não àquele nível, mas ao nível do país. Ou seja, haverá situações no país até muito mais complicadas do que, digamos, aquelas que temos aqui no Conselho, temos aquela e outra. Portanto, aquilo que nós dissemos da nossa parte é que iremos também, da nossa parte, contactar a E-Redes para procurar encontrar a solução para aquilo que não passe, obviamente, por qualquer questão que é completamente ilegal e que não é possível fazer-se. Relativamente à questão do setor da ADU, a informação que nos foi dada, eu perguntei como é que estavam as questões com os proprietários, com os quais podia haver ali algumas diferenças. Disseram-me que as questões estavam resolvidas e que, portanto, iriam avançar. Não me deram nenhuma indicação de que haveria problemas. Eu próprio disponibilizei, se houvesse necessidade de falar com os proprietários. Conheço, julgo eu, os dois proprietários com os quais havia algumas diferenças
e, portanto, julgo que era possível chegarmos à fala com ele e procurar uma solução. Mas disseram-me que estava resolvido e, portanto, estava a preparar isso para avançar. Portanto, foi dito. O mesmo relativamente às captações de água da Amoreira, ou seja, que a situação estaria resolvida, enfim, não adiantei muito. Com a Amoreira, nós temos aqui uma outra preocupação, que também lhes pusemos, uma vez que eles estão a utilizar, digamos, de uma forma que pode pôr em causa o lençol freático as Amoreiras. Ou seja, há por vezes alguma utilização excessiva das captações da Amoreira da Torre, e, portanto, ficámos, do ponto de vista técnico, os técnicos se sentarem à mesa para olhar, digamos, a forma como está a ser gerido estas captações de água para salvaguardar as captações. Relativamente à rede viária, pronto, como disse, nós estamos disponíveis e isso está nas prioridades que foram apontadas no plano de emergência, que é trabalhar com os proprietários, os residentes, as empresas que estão disponíveis a trabalhar connosco e encontrar soluções. Agora, a rede viária, em particular rural, exige que nós tenhamos, de facto, uma ou duas brigadas que possam passar regularmente por ela e resolver aqueles problemas que, quando não têm uma manutenção regular, vão surgindo. Tem a ver, sobretudo, com as valetas, as bermas, enfim, com esse tipo de questões. E, portanto, iremos por aí também procurando resolver os assuntos. No imediato, conseguimos resolver os problemas dos sítios onde houve famílias e populações que ficaram isoladas, particularmente ali na Frecheirinha, mas também em Lavre, na zona, não me lembro agora, enfim, uma zona em Lavre onde houve também, digamos, Xismarros, exatamente, aí até algo complicado, porque nesse caso até havia 3 acessos e os 3 acessos ficaram bloqueados. Portanto, foi uma situação de facto complicada. Muito bem, sobre o período de ordem do dia, mais alguma questão? Penso que não me respondeu da utilização da empreitada que estava a decorrer dos trabalhos complementares, só foram 5% e poderiam ter ido até 50%. A indicação que damos é que, para utilizar tudo, eu julgo que estaria tudo utilizado já, praticamente. Eu julgo que está a fazer a recepção provisória é do trabalho que estava feito. Com 5% de sim, mas trabalhos complementares. Iremos até ao limite. O limite era um salvo erro, nós tivemos a fazer essas contas e o limite era um salvo erro 80 e tal mil euros e era esse o valor que estávamos a procurar utilizar. Mas, pelo que vejo hoje, não. Não, mas vamos usá-lo. Aí vai usá-lo. Ok, certo, era isso também. Eu, aliás, até julgo que já estará usado. A decorrer. Exatamente. Certo. O Chical vai-se embora, que era o responsável. E está a fechar. Pois, estamos aqui também a acertar do ponto de vista burocrático as questões de passagem do gestor de contrato, porque há um engenheiro que vai sair da Câmara e que precisamos de passar o gestor de contrato. Muito bem, então passamos. Faz favor, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Não tinha reparado, tinha pedido a palavra. Essa, não faz mal. Obrigado. Começo por cumprimentá-lo a si, senhoras e senhores vereadores, técnicos e a quem assiste a esta reunião de Câmara por via online. Sr. Presidente, se me permite voltar aqui um pouco às candidaturas ao Comitê Olímpico de Portugal, ao lamento da Câmara não ter apoiado de alguma forma ou acompanhado estas candidaturas, nem que fosse com uma percentagem mínima, uma vez que estas candidaturas são fundamentais para o desenvolvimento das associações. E, por outro lado, também o timing de resposta, porque, no fundo, quando mencionei esta questão na reunião de Câmara de 25 de fevereiro, era também na perspectiva dos clubes poderem antecipar estes prazos, uma vez que já estávamos perto do prazo final das candidaturas, que seria no dia 6 de março, e sei que houve uma comunicação para uma associação, penso que no dia 3 de março, e era uma forma também destas associações poderem antecipar um bocadinho com aquilo que podiam contar. Percebemos que é exigente e também neste momento, com estas intempéries, eu sei que isso tem um impacto importante, mas se calhar podíamos ter antecipado um bocadinho esta comunicação. Os clubes não têm pessoas a tempo inteiro para se dedicar a estas candidaturas, os prazos são reduzidos, e às vezes podíamos ajudar um bocadinho neste sentido, que não tem qualquer custo, é simplesmente reagirmos mais rápido. Só deixar aqui também esta nota que há novas linhas de candidatura, desta vez do Comitê Paralímpico de Portugal,
que são até dia 31 de março, que é uma medida de inclusão e desporto para todos, em que os clubes podem melhorar também as suas instalações no que diz respeito à acessibilidade, e deixar aqui também essa nota que possamos, em conjunto, melhorar também e antecipar o tempo de resposta, independentemente se conseguimos ou não contribuir. Depois, aqui outro tema relativamente à Morbike, na reunião de 14 de janeiro, deixámos aqui algumas sugestões relativamente à Morbike, foi a renovação do cartão de utilizador, agilizar este processo, o alargamento aos beneficiários também, os trabalhadores das empresas sediadas em Montemor poder também usufruir, e foi a amplitude horária da sua utilização, perceber também aqui se já foi feita alguma conversação, se está alguma coisa em andamento neste sentido. Depois de deixar aqui uma pergunta, perceber a vossa avaliação relativamente à divisão de serviços urbanos, nomeadamente a subdivisão de jardins e espaços verdes, relativamente ao complemento de penosidade, salubridade e segurança. Sabemos que estes operacionais também têm contacto na recolha de algum lixo, na preservação dos espaços verdes, sobretudo também na limpeza de jetes de animais, e perceber qual é que é a avaliação sobre este assunto. Depois, relativamente aos jardins, jardim público e parque urbano. O jardim público, perceber ali a questão do coreto, que já está fechado há algum tempo, e perceber o que é que está previsto ali para a manutenção. E também eu sei que metade do jardim público não tem iluminação há algum tempo, perceber se está alguma diligência também a ser tratada nesse sentido. Paralelamente, no parque urbano, há um setor de luzes que também está intermitente há imenso tempo. Eu sei que isto também está associado à EDP, e perceber também quais as diligências que estão a ser feitas nesse sentido. E, por fim, perceber aqui o ponto de situação do concurso para a obra do Jardim dos Cavalinhos, também perceber como é que está o ponto da situação. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Relativamente à questão das candidaturas COP, houve uma primeira posição da nossa parte, que como, digamos, as verbas não estavam previstas em orçamento, que não poderíamos acompanhar. Mas depois verificámos que o prazo de candidaturas era de 18 meses e, portanto, transmitimos aos dois clubes que estavam interessados nessa matéria que, se conseguíssemos fazer aqui uma calendarização que permitisse à Câmara ajudar, mas, digamos, com valores que pudessem ser atirados para o orçamento do próximo ano, seria o ideal. De facto, enfim, uma das candidaturas tem a ver, digamos, com uma propriedade e tem ali algumas questões de ordem legal que precisamos ter a certeza que não há problema relativamente a ela, e, portanto, havia ali algumas dúvidas sobre essa situação. Relativamente à outra, não havia dúvidas. Aquilo que já manifestámos é a nossa disponibilidade para poder participar nestas outras futuras candidaturas, mas, de facto, o que não era possível era ser no imediato, mas o prazo também não obrigaria a isso. Relativamente ao Morbike, pedimos à área de mobilidade que pudesse analisar estas situações. Portanto, quando tivermos alguma resposta, acompanharemos esta questão. Relativamente ao subsídio de salubridade e penosidade, que é aquilo que se está a referir, a nossa posição é clara desde o princípio. Aliás, eu, já agora, permitam-me dizer isto, fui um dos que estive na origem do surgimento deste subsídio. Bati-me na altura pelo aparecimento deste subsídio, e na altura esse subsídio era o subsídio de salubridade, penosidade e risco. Quando foi aprovado pela primeira vez, já não me recordo se pelo Governo, se pela Assembleia da República, a parte do risco caiu, retiraram a parte do risco e ficou apenas salubridade e penosidade. E apenas as questões relacionadas com a salubridade e penosidade. E quando a lei saiu, definiu não as tarefas que estavam sujeitas ao subsídio, mas os serviços que estavam sujeitos ao subsídio. Ou seja, aquilo que diziam não era todos aqueles que limpavam lixo, mas o serviço de limpeza de lixo tinha direito ao subsídio. Mais tarde há, digamos, um acréscimo a essa legislação que junta os cemitérios e o canil, CROAC. Mas foi sempre definido em termos de serviço e nunca em termos de tarefas.
e o que era injusto. Então, da nossa parte, nós achamos injusto e achamos que todos aqueles cuja natureza das tarefas é idêntica devem ter direito ao subsídio. Aliás, fiz várias referências, por exemplo, há uma coisa óbvia, falou-se aqui dos jardins, que, na nossa opinião, devem ter também direito ao subsídio. Mas, por exemplo, os mecânicos, quando vão arranjar um carro do lixo, estão sujeitos exatamente, digamos, aos mesmos problemas que, digamos, o serviço tem. Portanto, não há razão para que a lei tenha feito esta distinção e penalize uns trabalhadores relativamente aos outros. Portanto, nós vamos nos bater para que esta questão de ordem legal possa ser ultrapassada. Eu, enfim, tive conhecimento de uma situação, de uma decisão de tribunal do Norte que terá abordado esta questão. Conseguimos já, digamos, essa sentença para podermos analisar e ver qual é a situação. Portanto, nós vamos bater-nos para que estes trabalhadores, tão breve quanto possível, possam ter direito, digamos, ao subsídio. Relativamente à questão do jardim público, o Coreto teve um problema e estamos a tratar do orçamento para fazer a reparação. Eu julgo que é a cobertura do Coreto. Portanto, assim que tivermos não apenas essa capacidade, mas a empresa para fazer aquilo, vamos reparar imediatamente. A iluminação, de facto, estamos aqui com alguns problemas, não apenas com a redes, mas também com a empresa que dá apoio nos LEDs, em alguns casos que ainda não estão, enfim, têm sido muito lentos a responder a estas e a outras questões. Nós temos problemas de outras iluminações que estou-me a lembrar aqui na Praça e Canto dos Reis, está ali há meses ali uma lâmpada a piscar e noutros sítios. Portanto, um conjunto de situações destas que temos referenciado, mas não tem havido resposta em tempo. Relativamente ao Jardim dos Cavalinhos, está adjudicado, a obra era para ter começado no início de janeiro, só não começou por causa do tempo. Portanto, estamos agora a acertar, digamos, as questões. Eu estive a olhar para o projeto, propus uma ou duas alterações que são coisas relativamente simples. Podemos falar, mas está pronto para arrancar assim que a empresa tiver nova disponibilidade e só não arrancou em janeiro, por isso era o que estava apontado, era janeiro. Faz favor. Então, ao Morbai, que acrescentar aqui uma situação. É para dizer ao Sr. Vereador que eu e o Vereador Francisco reunimos com os técnicos da mobilidade e do desporto para rever todas estas situações que têm a ver também com alterações que têm que ser feitas ao regulamento, bem como o afinar destas situações pontuais para que se torne mais apelativo e prático o acesso às bicicletas elétricas. Portanto, isto agora para que quando comece a primavera as coisas já estejam a decorrer de uma forma. Muito obrigado. Muito bem. Então estamos em condições de passar à nossa ordem de trabalhos. No ponto 2, Gabinete de Apoio à Presença e Variação, temos propostas de atas. Proposta de ata da reunião de Câmara de 22 de dezembro. Pergunto se em relação a esta ata há algumas questões que queiram colocar. Não há? Faz favor. Só um pequeno pormenor, logo na primeira página, na linha 11, realizou-se a 5ª /A reunião de 2025. Este /A penso que é dispensável, não é? É um pormenor, mas não... Muito bem. De qualquer maneira, se houver questões que ainda entendam, façam chegar rapidamente, digamos, algumas propostas para se poder corrigir aquilo que haja necessidade. Portanto, é aprovada por unanimidade dos que estiveram presentes na reunião, que eu julgo que fomos todos. De seguida temos a proposta de data da reunião de 21 de janeiro. Pergunto sobre esta data se há alguma questão. Faz favor. Logo no princípio diz que a reunião foi realizada no dia 21 de dezembro de 2026. É um pormenor. Queria solicitar só que esta ata deve ter sido impressa e depois digitalizada. Que elas fossem enviadas em PDF, porque é mais fácil para detectarmos algumas partes nossas intervenções, porque está diferente da outra. A outra deve ter sido um documento do Word passado para PDF. E esta deve ter sido impressa e digitalizada depois. É um pormenor, mas... Eu se calhar até ia sugerir que pudesse enviar as atas em Word para facilitar alterações que se entendesse fazer, se houver acordo com isso. Sim. Muito bem. O resto das intervenções não tenho nada a apontar. É só a data. Passamos então ao ponto 3, Gabinete das Associações.
Também aqui, para que seja mais perceptível em casa, vamos discriminar um pouco mais estas questões. Temos muitas alíneas. A proposta total que temos aqui, para não estar a dizer quase a linha, é o apoio em termos de subsídios na ordem dos 271.529,85 euros a todas estas associações. Eu apresentarei algumas, o vereador Francisco apresentará depois as restantes. Uma primeira tem a ver com a Associação de Bombeiros Voluntários e tem a ver, sobretudo, com o período que passámos de intempéries e as questões das refeições, apoio para essa situação. Contrato de programa com o Grupo dos Amigos de Montemor, que é, digamos, o contrato habitual que dá apoio à atividade do Grupo de Amigos de Montemor. Faz favor, Sr. Vereador. Aproveitar este ponto do Grupo dos Amigos de Montemor, só porque é o primeiro, para falar sobre todos os contratos de programa que trazemos aqui hoje. Se repararem, esta reunião de Câmara tem a particularidade destes contratos serem, provavelmente, daqueles que já analisámos até hoje, a que vem um bocadinho mais despida de anexos. E porquê é que isto é relevante? A maioria destes contratos já vem apenas com planos de atividades. Há planos de atividades que trazem orçamentos aqui pelo meio, ou... pronto, não são muito claros. Era fundamental que estes contratos pudessem vir sempre munidos, como aliás vieram, por exemplo, o caso das associações esportivas, com planos de atividades, orçamentos, relatórios de atividades, relatórios de contas e as atas que fazem aprovar estes documentos. Por uma questão de transparência. 2, por uma questão de legitimidade. E 3, para termos a certeza de que não estamos a financiar pessoas coletivas que tenham, por exemplo, dívidas à própria Câmara. E isto é importante, uma vez que não o podemos fazer. Lembro que em 2021 houve um debate mais aceso e que ficou registado na Câmara de Lisboa por causa disto. Ou seja, falta de documentação a fazer acompanhar estes contratos de programa. Mais recentemente, através da Câmara de Lisboa, um apoio a uma associação que tem como dirigente um músico famoso, está agora nas notícias pela mesma razão. Portanto, como pode ver, nem sequer é uma questão partidária, porque uma Câmara era do PS, outra Câmara agora é da AD, mas é fundamental que quando nós, que não somos membros das associações, ou pelo menos não estivemos nestas Assembleias Gerais das mesmas, possamos olhar para isto e ver, sim senhor, o plano é este, a Câmara apoia por causa disto e está a apoiar uma associação que cumpre, uma associação onde os sócios votaram estes documentos e que tem legitimidade para fazer esta proposta. Vereadora, a sua intervenção tem todo o lugar porque há a necessidade de garantir, por um lado, a legalidade dos apoios e, por outro lado, que esses apoios correspondem àquilo que são as intenções do município. Eu sei que o Gabinete de Associações verifica depois a legalidade e recolhe os documentos e tudo isso, mas julgo que podemos melhorar a informação desse ponto de vista para a Câmara. Eu até vou sugerir depois que o próprio Gabinete de Associações possa ter dossiês de cada associação para, se houver necessidade de consultar, se poder consultar, digamos, esses dossiês. Fica registado e procuraremos naturalmente fazer isso proximamente. Sugeria que esses dossiês pudessem ser digitais. Aqui, por via do Sigma, temos uma... Por via do Sigma, não. Por via de uma drive interna, podemos depois... consultar. Consultar, sim. Já era assim. Eu gosto, se calhar, só não tenho acesso, mas era assim, pelo menos. Cada associação tinha a sua pasta e o ano correspondente e a documentação que fazia disso. Muito bem. Ora, de seguida temos o contrato de programa com a Associação Espaço do Tempo para 2026. Na linha D, a Escola de Música de fevereiro a dezembro de 2025 da Sociedade de Antiga Filarmónica Montemorense, Carlista. A linha E, a proposta de apoio à Universidade Sénior, janeiro de 2026, do Grupo de Amigos de Montemor. A linha F, Escola de Música, janeiro e fevereiro de 2026, da Casa do Povo de Lavre. Na linha G, idem, contrato de programa, agora para a Casa do Povo de Lavre. H, também contrato de programa para a Estação Cooperativa, que acabámos de falar, que é da Casa Branca, para todo o ano 2026. A linha I,
a regularização do subsídio ordinário 2025, tinha havido aqui, enfim, uns atrasos e umas situações que não estavam por resolver, propôs aqui a regularização. A linha J, a Sociedade Carlista, contrato de programa para a Sociedade Carlista para 2026. A linha K, aquisição de equipamentos para a Associação de Amigos Unidos pelos Coral. Eu julgo que esta associação também garante refeições escolares. É importante dizer isto. E agora, sequer a partir daqui, pedia ao vereador Francisco para poder apresentar o resto. Então, a linha L é um pedido de apoio para alunos carenciados, fevereiro de 2026, relativo à Associação de Pais da EB1 Foz de Valfigueira. A linha M, novamente um pedido para alunos carenciados, fevereiro de 2026, da Associação de Amigos Unidos pelos Coral. A linha N, carenciados de fevereiro, para a Associação de Pais da EB1 número 1 de Montemoro Novo. E a linha O, alunos carenciados, relativamente também a fevereiro, Associação de Pequenos Alentejanitos de Cabrela. A linha P é uma proposta de protocolo para a reabilitação do parque desportivo no âmbito do PRID ao Clube dos Foros de Valfigueira. A linha K... Agora, o PRID é um programa de financiamento externo da Associação... Perdão? IPDJ. Do IPDJ, exatamente. A linha K, um pedido de apoio do Rancho Folclore dos Fazendeiros de Montemor para cedência de refeições, uma ratificação relativamente ao aniversário que houve. A linha R, I, S e T, pedido de cedência de materiais e apoio logísticos para as associações, também ratificação. Muito bem, passamos então à divisão da Administração Geral e Financeira. Senhora Vereadora, por favor. Ora, boa tarde a todos, Sr. Presidente, senhores e Senhora Vereadora, pessoal técnico que está a dar apoio e a todos os que estão a assistir digitalmente. Portanto, na linha A, que é a apreciação financeira, portanto, este documento distribuído refere-se à informação financeira da Câmara, onde constam todos os movimentos financeiros do dia, acumulados e saldos, bem como as disponibilidades, portanto, documento este apenas para conhecimento. A linha B, a proposta de cedência do direito de superfície do lote número 21 no loteamento municipal de Lavres, Chão das Almas, portanto, na sequência do processo de atribuição de lotes para habitação própria e permanente no loteamento municipal de Lavre e encontrando-se agora concluído o processo de arquitetura das habitações, estão reunidas as condições para que se possa proceder à cedência do direito de superfície dos lotes para a autoconstrução no âmbito do plano local de habitação a que corresponde o lote identificado neste ponto. A linha C, exercício de direito de preferência na Rua da Boa Esperança, bloco 1, número 8, primeira esquerda, em Montemoro Novo. Portanto, este ponto e contextualizando, os proprietários manifestaram interesse na alienação do imóvel e o município, não tendo interesse municipal, entendeu o mesmo não exercer o direito de preferência. A linha D, exercício de direito de preferência na Avenida José Saramago, lote 89, número 12, em Montemoro Novo. Portanto, é a situação idêntica ao ponto anterior. Portanto, o município não tem interesse municipal no imóvel, entendeu não exercer o direito de preferência. A linha E, da consulta prévia número 55 de 2025, aquisição de serviços, vigilância e segurança humana em instalações municipais, 2026, referentes aos gestores de contrato no lote 1 e 2. Portanto, tendo havido alterações na divisão da DAOAS, houve a necessidade de alterar os gestores de contrato relativamente aos lotes 1 e 2, cito na ADUA e no estaleiro, respectivamente, portanto, sendo designados os gestores identificados e constam nos documentos disponibilizados. A linha F, o cancelamento de garantia bancária, aquisição de serviços de seguros, lote 1, concurso público número 8/2021 da Fidelidade, Companhia de Seguros. Portanto, tendo sido cumprido o contrato com a seguradora, nomeadamente as obrigações contratuais do respectivo procedimento, pede-se agora o cancelamento da respectiva garantia bancária. A linha G, empreitada, reabilitação de 2 habitações municipais em São Geraldo, concurso público, escolha e início de procedimento. Portanto, no âmbito do Plano Local de Habitação, foi solicitada a abertura de procedimento para execução da empreitada de reabilitação de 2 habitações, propriedade do município e situadas em São Geraldo, inseridas na área de reabilitação urbana, cujo preço contratual estimado é de 167 mil euros.
A linha H, autorizações de pagamento de despesa referente ao mês de fevereiro de 2026. Portanto, este ponto apresenta a informação sobre os pagamentos durante o mês de fevereiro, a que corresponde um valor de 1.903.362,93 €. À linha I, modificações orçamentais de janeiro e fevereiro de 2026. Portanto, houve necessidade de alterar rúbricas no orçamento municipal, de acordo com as necessidades que surgiram, alterações essas permutativas. À linha J, penso que... Trato eu, senhora. Ok, sim, senhor. Se me permite. Tem a ver com um concurso, e falámos aqui de concurso, e eu fiquei de ir explicando cada um destes concursos. Estou agora a abordar os concursos e a analisar os concursos. Ainda me falta abordar alguns que já aqui falámos antes. Neste caso, a ideia é propor a anulação deste concurso, uma vez que há uma mobilidade interna que é possível assegurar, é mais rápida e, portanto, parece que é mais simples, e daí, digamos, essa proposta. Passamos então ao ponto 5, divisão de planeamento e apoio de desenvolvimento. Sr. vereador, faz favor. Nós não estamos a votar os pontos, não sei se não era... Pronto, muito bem. Então eu vou perguntar relativamente a estes pontos que foram colocados, qual é a posição de voto? Também favorável a todos. Pronto, eu não tenho dito, já agora lá para casa, portanto, quando ninguém diz nada, a aprovação é por unanimidade. Quando há, digamos, algumas diferenças, cada um diz sua justiça e registra-se a respectiva votação. Muito bem, muito obrigado. É bom esclarecermos estas coisas, que é importante. Passamos ao ponto 5, divisão de planeamento e apoio ao desenvolvimento económico. Temos aqui uma proposta de preço para venda de merchandising, tem a ver com o pino da Gruta dos Coral. E de seguida temos duas candidaturas do programa SEMEIA. O SEMEIA é um projeto muito interessante na área da estratégia alimentar. Eu trouxe aqui aquele que me parece ser a última produção que tivemos do projeto, que é de 2024. Portanto, quem tiver interesse, o município poderá eventualmente disponibilizar. Neste caso, o primeiro, no âmbito deste projeto, é uma candidatura no âmbito da inovação, biodiversidade e cadeias de valor para a coesão territorial, e o segundo para a comunicação e dinamização territorial. À linha D, faz favor. Porque isto vem no âmbito de uma candidatura que foi elaborada no mandato anterior e que, salvo erro, tem à volta de 700 mil euros, 600 e tal mil euros para aproveitar, e que SEMEIA irá, espero eu, que aproveitar bem esta candidatura para dar um pulo na sua importância também para todo o Conselho. Neste caso, tem havido aqui alguns ajustes, como compreendem, relativamente às candidaturas, uma vez que os processos de candidatura e os requisitos de candidatura têm algumas exigências, já o fizemos relativamente àquelas questões do desporto e da eficiência energética, por exemplo, e temos vindo a fazer aqui alguns acertos que são importantes, mas é isso, é obviamente procurar aproveitar o financiamento que está disponível para podermos dinamizar estas áreas. Passamos à startup de Montemor. Analisámos com os serviços esta questão do regime de aberto de candidaturas e entendemos propor aqui algumas alterações que nos parece facilitam essas candidaturas e as respostas às empresas. E de seguida passamos para a Feira Medieval. Senhora Vereadora, por favor. E às regras de participação e funcionamento da Feira Medieval, dizer só que o PIN fica à venda por 2 euros, portanto, só para saber que é um preço muito justo, sim. Depois, relativamente ao ponto E, neste documento estão definidas as regras de participação e funcionamento na organização da Feira Medieval, já falámos aqui por diversas vezes, 12 a 14 de junho deste ano. Parece-me importante realçar que, se este documento for hoje aqui aprovado, ele aplica-se a todos os interessados em participar no evento, que queiram promover e exercer a sua atividade comercial de produtos ou serviços, desde que estes sejam característicos da época, nomeadamente estabelecimentos de restauração e bebidas, doçaria e artesanato. Realçar também que o período de inscrições decorrerá até o próximo dia 24 de abril.
Podem participar todas as pessoas singulares ou coletivas cuja atividade económica se enquadre nas normas presentes no documento. Realço aqui que é até ao dia 24 de abril, porque depois, muitas vezes, só depois de sair a divulgação mais a sério do evento, é que ela vem junto de nós dizer eu gostava, e assim fica aqui já salvaguardada a data, 24 de abril como limite. Muito bem. Ponto 5, todos aprovados por unanimidade. Podemos passar à frente. Ponto 6, divisão de gestão urbanística. Senhora Vereadora, por favor. Então, na linha A, temos 4 processos de licenciamento para aprovar de acordo com os parceiros do serviço. Na linha B, temos um requerimento por parte do Rugby Clube de Portugal a requerer, era bom que fosse Portugal, Rugby Clube de Montemor Novo, a requerer isenção do pagamento de taxas referentes à ocupação de via com tenda, mesas e cadeiras no parque de estacionamento adjacente ao Parque Desportivo Municipal, e esta proposta é para ratificação, uma vez que já aconteceu o evento. Na linha C, vistorias, temos um processo a requerer constituição em regime de propriedade horizontal. Esta proposta é por homologar o auto de vistoria. Muito bem. Também, neste caso, aprovados por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte. Tem todos a ver... O ponto seguinte é no âmbito do planeamento urbano e ambiental e tem todos a ver com o não exercício de direitos de preferência. As linhas A a H... pomos o não exercício de direito de preferência porque não se vê interesse municipal no exercício do direito de preferência. Sobre esta matéria há acordo. Passamos à frente então. Passamos ao ponto 8, divisão de apoio operacional, obras, água e saneamento. Sr. Vereador, por favor. Já agora, aqui o Sr. Vereador Olimpo tinha proposto a alteração apenas por uma questão de precedência, julgo eu. Sim, porque as comunicações até estão numeradas, é a 12 e a 13. É trocar as linhas. Trocar as linhas. D com a E. A D e a E. A E passava a ser a D e a D passava a ser a E. Se concordarem, é claro. Muito bem. Sr. Vereador, por favor. Então, este ponto é no âmbito das empreitadas. Ponto A... tem a ver com uma coisa que já falámos aqui, a empreitada de recarga de pavimentos betanosos em ruas e freguesias do Concelho de Montemor Novo. Isto é a substituição do diretor de fiscalização e do gestor de contrato. A linha B, uma empreitada... Só um bocadinho por aqui, porque estou aqui a ver aqui Vamos votar ponto a ponto. Não são por unanimidade e, portanto, se calhar é melhor ponto a ponto. Okay. Este ponto é para a substituição do gestor de contrato, não é? E diretor de fiscalização. Sobre este ponto, há acordo, unanimidade. Muito bem. Passamos à frente. Ponto B. Empreitada de regularização de estradas e caminhos em terra batida na rede viária municipal do Concelho de Montemor Novo. Automedição número 8. Neste, 2 abstenções. Passamos à frente. A linha C. Empreitada de estabilização de talude de aterro em Lavre. Auto de recepção definitiva. Acordo, este por unanimidade. Então agora invertemos estes pontos. Exato. Passamos ao que é o E, passa a ser o D. A empreitada de regularização de estradas e caminhos em terra batida na rede viária municipal, Concelho de Montemor Novo, automedição, trabalhos complementares, TC01. Abstenção no automedição. E no auto de recepção provisória. Há acordo. Muito bem. Que passa a ser o auto de recepção provisória passa a ser a E. A linha E. E aqui há unanimidade. Relativamente a este auto de recepção provisória. Faz favor. Certo. Ele pode ser assinado agora e haver trabalhos complementares a posterior? Sim, porque é uma auto de recepção provisória parcial, julgo eu. Não. Parcial? Não é parcial. Não é parcial? Não, é completo. É dos 215 mil euros É dos 215 mil euros da intervenção. Isto poderá estar a ver que nós já estamos a lançar outra empreitada para os caminhos rurais. É isto. Então eu vou propor que se retire este ponto para se analisar melhor. Então, este ponto que é... sendo assim, pode ficar como a linha D, não tem problema. É dos trabalhos complementares. A linha D atual
Baixa aos serviços para melhor análise. Deliberação. O auto-recepção. Posso? Sim. Porque a auto-recepção tem aqui dito que, tendo-se vistoriado a obra e verificado que a mesma se encontra concluída, não existindo qualquer observação contra o modo como os trabalhos foram executados. Se está concluída, pois, não se pode depois abrir trabalhos complementares. Não, há coisas que não está certo, porque houve trabalhos complementares. Houve, mas foi o que aprovámos aqui, mas que são numa pequena percentagem. Estamos a falar de 5%, quando podem ir a 50%. Exato. Pronto. Pode ir a 50%, não, pode ir a 10%. Salvo erro. Parece-me que é mais. Eu acho que é 10%. Mas o que é importante aqui é que podemos ir buscar alguma coisa nesta altura que... Sim. Não, isso eu sei que estamos a utilizar. E eu sei que estamos a utilizar, porque isso foi visto. Portanto, Zezinha, na linha D, baixa aos serviços para melhor análise. A linha E é uma auto-edição, portanto, aqui haverá 2 abstenções, é isso? Muito bem. A linha E é aprovada com 2 abstenções dos vereadores da AD. Passamos agora à divisão sociocultural. Relativamente a isto, aqui um esclarecimento que é o seguinte. A linha A tem a ver com a proposta de prestar de bilheteira para os espetáculos da Festa do Teatro 2026. O esclarecimento é este. A Festa do Teatro, como sabem, já se iniciou. E, portanto, era necessário, digamos, tomar uma decisão sobre isto. Tomei a decisão de manter aquilo que já estava, apesar de entender que tem que haver uma discussão aprofundada sobre esta matéria, para podermos avaliar com as associações e também nós próprios aqui na Câmara qual é a melhor solução para estas questões. Portanto, esta ratificação que eu estou a propor é apenas, digamos, para salvaguardar o que já está a decorrer, mas eu acho que nós vamos ter que aprofundar esta discussão com todos para chegar a uma conclusão sobre estas matérias. Depois temos a linha B, que é a plano de utilização das piscinas recreativas com o proposto horário pressário para a época 2026. Muito bem. Passamos então à DESAS, Divisão de Educação, Saúde e Ação Social. Sr. Vereador, por favor. Na linha A, temos uma proposta de protocolo entre o município de Montemoro Novo e a Reitoria da Universidade do Porto para a Universidade Júnior. Isto tem uma participação de 22 jovens que são selecionados entre o 5º e o 11º ano, em que o município tem aqui uma participação de 5.280 neste protocolo. Eu julgo que esta é uma atividade que temos há muitos anos com a Universidade do Porto. Esta parceria vem-se mantendo já há longos anos. Podemos avançar. A linha B e a linha C, relativamente ao Mor Solidário, a renovação de cartão social, que neste caso não são renováveis, devido depois às questões que estão identificadas a nível de escalões. Muito bem. Aprovados por unanimidade também, neste caso. E passamos ao último ponto, que tem a ver com o gabinete jurídico. O primeiro tem a ver com um contrato de serviços de cibersegurança para a nossa área das tecnologias de informação e é a cessão da posição contratual. O segundo é um processo que está em curso para nomeação de juízes sociais. Sobre estas matérias, pergunto se há alguma questão. Há acordo, aprovados por unanimidade. Julgo que não temos atendimento de munícipes. Então, podemos avançar para a nossa minuta. Minuta da ata da 6ª reunião da Câmara Municipal de Montemoro Novo, realizada no dia 12 de março de 2026, do mandato 2025-2029. Local, Salão Nobre do edifício dos Passos do Concelho, e o início foi às 15 horas. Presenças: Carlos Manuel Rodrigues Pinto Sá, Presidente da Câmara Municipal,
E os senhores vereadores Ana Isabel dos Santos Danado Memé, Francisco Duarte Peixe Padinha Martins, Olímpio Manuel Vidigal Galvão, Paula Cristina Pinto Martins, António Luís Pinto Xavier e Gonçalo Filipe Piteira Simões. A presente reunião de Câmara realizou-se presencialmente e em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 57 da Lei 75 de 2013, 12/9, esteve presente para dar apoio ao órgão a assistente técnica Maria José Mira e Imaginário, que secretariou a reunião. Período antes da ordem do dia, no presente período não existiu qualquer documento para deliberação. Ordem de trabalhos. Ponto 1. Serviço Municipal de Proteção Civil. Tomada de posse do Conselho Municipal de Segurança, mandato 2025-2029. Ponto 2. Gabinete de Apoio à Presidência e Variação. A linha A. Proposta da ata da reunião de Câmara 5A de 22 de 12 de 2025 foi aprovado por unanimidade. A linha B. Proposta da ata da reunião de Câmara número 2 de 21 de 1 de 2026 foi aprovado por unanimidade. Ponto 3. Gabinete das Associações. Na linha A. Proposta de fornecimento de refeições, status de prontidão especial, Associação dos Bombeiros Voluntários de Montemor Novo, foi aprovado por unanimidade. Linha B. Proposta de contrato de programa 2026 ao Grupo dos Amigos de Montemor, aprovado por unanimidade. A linha C. Proposta de contrato de programa 2026 Associação Espaço do Tempo, foi aprovado por unanimidade. A linha D. Proposta de apoio à Escola de Música, fevereiro a dezembro de 2025, da Sociedade Antiga Filarmónica Montemorense Carolista, foi aprovado por unanimidade. A linha E. Proposta de apoio à Universidade Sénior, janeiro de 2026, ao Grupo de Amigos de Montemor, aprovado por unanimidade. A linha F. Proposta de apoio à Escola de Música, janeiro e fevereiro de 2026, à Casa do Povo de Lavre, aprovado por unanimidade. A linha G. Proposta de contrato de programa 2026, Casa do Povo de Lavre, foi aprovado por unanimidade. A linha H. Proposta de contrato de programa 2026 à Estação Cooperativa CRL, aprovado por unanimidade. A linha I. Proposta de regularização subsídio ordinário de 2025, Estação Cooperativa CRL, foi aprovado por unanimidade. A linha J. Proposta de contrato de programa 2026, Sociedade Antiga Filarmónica Montemorense Carolista, foi aprovado por unanimidade. A linha K. Proposta de apoio à aquisição de equipamentos, Associação de Amigos Unidos pelo Escoral, foi aprovado por unanimidade. A linha L. Pedido de apoio a alunos carenciados no mês de fevereiro de 2026 à Associação de Pais da EB1 dos Foz do Alfigueira, unanimidade. A linha M. Pedido de apoio a alunos carenciados de fevereiro de 2026, Associação dos Amigos Unidos pelo Escoral, aprovado por unanimidade. A linha N. Pedido de apoio a alunos carenciados de fevereiro de 2026, Associação de Pais EB1 de número 1 de Montemor Novo, foi aprovado por unanimidade. A linha O. Pedido de apoio a alunos carenciados no mês de fevereiro, Associação de Pequenos Alentejanitos de Cabrela, foi aprovado por unanimidade. A linha P. Proposta de protocolo de reabilitação do Parque Esportivo e instalações de apoio, período 2026, Foros de Val de Figueira Clube, foi aprovado por unanimidade. Q. Pedido de apoio, cedência de refeições, rancho folclórico dos fazendeiros de Montemor, foi uma ratificação, foi aprovado por unanimidade. A linha R. Pedido de apoio, cedência de transporte, apoio logístico e a associações, ratificação, aprovado por unanimidade. A linha S. Pedido de apoio, cedência de materiais e equipamentos, apoio logístico e a associações, ratificação, foi aprovado por unanimidade. A linha T. Foi procedência de espaços municipais, apoio logístico e associações, também foi uma ratificação e foi aprovado por unanimidade. Ponto 4. Divisão de Administração Geral e Financeira. A linha A. Apreciação financeira. A Câmara Municipal tomou conhecimento do documento apresentado. A linha B. Proposta de cedência do direito de superfície do lote 21 no loteamento municipal de Lavre, Chão das Almas, foi aprovado por unanimidade. A linha C. Exercício de direito de preferência, Rua da Boa Esperança, Bloco 1, número 8, primeiro esquerdo, Montemor Novo, foi aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência que assista à autarquia no projetado negócio. A linha D. Exercício de direito de preferência, Avenida José Saramago, lote 89, número 12, em Montemor Novo, foi aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência que assista à autarquia no projetado negócio. A linha E. Consulta prévia, aquisição de serviços, vigilância e segurança humana em instalações municipais, 2026, gestores de contrato nos lotes 1 e 2, foram aprovados por unanimidade. A linha F. Cancelamento da garantia bancária, aquisição de serviços seguros, concurso público número 8 de 2021, fidelidade,
Companhia de Seguros S.A. Foi aprovado por unanimidade. Linha G, empreitada, reabilitação de 2 habitações municipais em São Geraldo, concurso público, escolha e início de procedimento, obras de recuperação, aprovado por unanimidade. A linha H, autorizações de pagamento de despesas referentes ao mês de fevereiro de 2026, foi para conhecimento. A linha I, modificações orçamentais de janeiro a fevereiro de 2026, também para conhecimento. A linha J, proposta da anulação de procedimento concursal por tempo indeterminado para adesas, um assistente técnico, foi aprovado por unanimidade. Ponto 5. Divisão de planeamento e apoio ao desenvolvimento económico. A linha A, proposta de preço da venda de merchandising para PIN Gruta do Escoral, foi aprovado por unanimidade. A linha B, SMEA, Candidatura, Inovação, Biodiversidade e Cadeias do Valor para a Coesão Territorial, foi aprovado por unanimidade. A linha C, também SMEA, Candidatura, Comunicação, Marketing e Dinamização Territorial, foi aprovado por unanimidade. A linha D, Startup, Montemor Novo, alteração do regime aberto de candidaturas e período de análise de candidaturas, foi aprovado por unanimidade. A linha E, Feira Medieval 2026, regras de participação e funcionamento, também foi aprovado por unanimidade. Ora, ponto 6, divisão de gestão urbanística, foram processos de licenciamento, foram 4 processos de licenciamento, todos aprovados por unanimidade, de acordo com o parecer dos serviços. A linha B, processo de requerimento, foi um processo de requerimento e foi aprovado ratificar por unanimidade o requerimento. A linha C, vistorias, foi um processo que foi, a Câmara deliberou homologar por unanimidade do auto de vistoria. Ponto 7. Divisão de planeamento urbano e ambiental. A linha A, exercício de direito de preferência da Cruz da Conceição, freguesia Nosso Senhor do Bispo, foi aprovado por unanimidade no exercício do direito de preferência por parte do município. A linha B foi na rua Miguel Bombarda, número 62, freguesia de Lavre, foi também aprovado por unanimidade. A linha C, na rua Machado dos Santos, na freguesia de Lavre, aprovado por unanimidade. A linha D, na rua de Angola, número 2, freguesia de Nosso Senhor da Vila, aprovado por unanimidade. A linha E, na Largo da Liberdade, número 8, freguesia de Nosso Senhor do Bispo, aprovado por unanimidade. A linha F, exercício do direito da rua Bernardino Machado, número 28, freguesia de Lavre, aprovado por unanimidade. A linha G, rua Miguel Bombarda, número 32, em freguesia de Santiago de Escoral, foi aprovado por unanimidade. E a linha H foi no Largo António Mozinho Almadanim, número 7 e 9, freguesia de São Cristóvão, foi aprovado por unanimidade. Ponto 8. 2. A linha A, empreitada de recarga de pavimentos bituminosos em ruas de freguesias do Concelho de Montemor Novo, substituição DF e GC. Foi aprovado por unanimidade. A linha B, empreitada de regulação de estradas e caminhos em terra batida na rede viária municipal do Concelho de Montemor Novo, automedição número 8, foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos da CDU, 2 votos favoráveis dos eleitos do PS e 2 abstenções dos eleitos da coligação CDS-PSD. A linha C, empreitada de estabilização de talude de aterro em Lavre, autorrecepção definitiva. Foi aprovado por unanimidade. E a linha D, empreitada de regulação de estradas e caminhos em terra batida na rede viária municipal do Concelho de Montemor Novo, autorrecepção provisória, baixa aos serviços para melhor análise. A linha E, empreitada de regulação de estradas e caminhos em terra batida na rede viária municipal do Concelho de Montemor Novo, automedição, trabalhos complementares, foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos da CDU, 2 votos favoráveis dos eleitos do PS, 2 abstenções dos eleitos da coligação CDS-PSD. Ponto 9. Divisão sociocultural. A linha A, ratificação da proposta de pressário de bilheteira para os espetáculos de festas da Festa do Teatro 2026, aprovado por unanimidade. A linha B, plano de utilização das piscinas recreativas, proposta de horário de funcionamento e pressário para a época 2026, aprovado por unanimidade. Ponto 10, divisão de Educação, Saúde e Ação Social. A linha A, proposta de protocolo entre o município de Montemor Novo e a reitoria da Universidade do Porto, Universidade Júnior, foi aprovado por unanimidade. A linha B e a linha C foram 2 cartões de renovação de cartão social não renovável e foram aprovados por unanimidade. A linha 11, Gabinete Jurídico.
A linha A, contrato de serviços de cibersegurança para infraestruturas e aplicações de tecnologia de informação, cessão da posição contratual, foi aprovado por unanimidade. A linha B, proposta de procedimento para a nomeação dos serviços sociais, foi aprovado por unanimidade. Ponto 12, atendimento a munícipes. No presente ponto não houve qualquer inscrição para o presente ponto. Muito bem, muito obrigado. Acho que podemos aprovar a nossa minuta da ata. E estando aprovada, podemos dar por concluída a nossa reunião de hoje, agradecendo aos presentes, agradecendo a quem nos acompanha, às nossas equipas técnicas, e de seguida vamos até ao Ciborro. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.